Olá, seja bem-vindo para mais um Evangelho. Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje trouxemos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Se eu não tiver amor, nada serei. Porque o amor é que nos move, não é? O amor é que nos faz realizar tudo aquilo que queremos e que é necessário realizarmos nas nossas vidas. Sem amor, não somos nada, não é? Então, trouxemos uma oração do Paulo Coelho, que é a oração que eu esqueci, intitulada assim, Oração que eu esqueci, de Paulo Coelho. E era assim, Paulo Coelho estava andando nas ruas de São Paulo e recebeu de um amigo um panfleto chamado Instante Sagrado. E impresso num excelente papel, ele não identificava nenhuma igreja ou culto religioso, apenas trazia uma oração no seu verso. Aquela oração havia sido publicada no início da década de 80, na contracapa de um livro de poesia. E era de sua autoria, não é? Não pensou que resistisse ao tempo a sua oração, nem que pudesse retornar às suas mãos de uma maneira tão interessante, não é? E a oração diz assim: Senhor, protegei as nossas dúvidas, porque a dúvida é uma maneira de rezar. É ela que nos faz crescer, porque nos obriga a olhar sem medo para muitas respostas de uma mesma pergunta. E para que isto seja possível, Senhor, protegei as nossas decisões, porque a decisão é uma maneira de rezar. Dai-nos a coragem para, depois da dúvida, sermos capazes de escolher entre um caminho e outro. Que o nosso sim seja sempre sim e o nosso não seja sempre não. Que uma vez escolhido o caminho, jamais olhemos para trás, nem deixemos que a nossa alma seja roída pelo remorso. E para que isto seja possível, Senhor, protegei as nossas ações, porque a ação é uma maneira de rezar. Fazei com que o pão nosso de cada dia seja fruto do melhor que levamos para dentro de nós mesmos, que possamos, através do trabalho e da ação, compartilhar um pouco do amor que recebemos. E para que isto seja possível, Senhor, protegei os nossos sonhos, porque o sonho é uma maneira de rezar. Fazei com que, independentemente de nossa idade ou de nossa circunstância, sejamos capazes de manter acesa no coração a chama sagrada da esperança e da perseverança. E para que isto seja possível, Senhor, dai-nos sempre o entusiasmo, porque o entusiasmo é uma maneira de rezar. É ele que nos liga aos céus e à terra, aos homens e às crianças, e nos diz que o desejo é importante e merece o nosso esforço. É ele que nos afirma que tudo é possível, desde que estejamos totalmente comprometidos com o que fazemos. E para que isto seja possível, Senhor, protegei-nos, porque a vida é a única maneira que temos para manifestar o seu milagre. Que a terra continue transformando a semente em trigo, que nós continuemos transmutando o trigo em pão. E isto só é possível se tivermos amor. Portanto, nunca nos deixe em solidão. Dai-nos sempre a tua companhia e a companhia de homens e mulheres que têm dúvidas, agem, sonham, se entusiasmam e vivem como se cada dia fosse totalmente dedicado à tua glória. Amém. Né?
E todos nós podemos escrever ou falar a nossa própria oração, como fez Paulo Coelho nessa bela oração, não é? Pois a oração nos coloca mais próximos de Deus, de Jesus, e assim também nos faz trabalhar mais o amor em nós e poder distribuir esse amor de várias formas, né? Ao nosso próximo de casa, aquele com o qual temos mais dificuldade em nos relacionar, em conversar, em dialogar, em olhar com mais amor para as suas necessidades. É esse próximo, é esse com o qual nós necessitamos ter um bocadinho mais de atenção, né? É esse que é necessário trabalharmos as nossas dificuldades. No percurso de casa para o trabalho, olhar ao redor, ver se também não podemos colaborar mais com o nosso próximo de alguma forma, de qualquer forma. Porque quando falamos em colaborar, em ajudar, pensamos logo em dinheiro, e não é isso. Às vezes, o que aquela outra pessoa está necessitando não é de coisa material. E sim, muitas vezes, é um sorriso, é um olhar, sabe aquele olhar afetuoso que você dá a alguém sorrindo com o olhar, não é? Às vezes isso faz uma diferença enorme nas nossas vidas, porque quando nós recebemos, nós sentimos isso também. Um abraço, não é? Uma palavra qualquer, simplesmente dar atenção ao outro. Isso faz uma diferença enorme. Sabe aquilo de olhar olho no olho? É uma diferença tremenda, né? Sabermos que estamos sendo aceitos, ou pelo menos estamos sendo ouvidos pela outra pessoa. Isso significa um respeito muito grande. E isso faz um bem muito grande também. Não só a nós, como a quem nós oferecemos todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Como Paulo disse, se eu não tiver amor, nada serei. E nós temos um amor infinito dentro de nós para oferecer a quem quer que seja. A natureza, aos animais. Né? Temos todas essas condições de oferecer todo esse amor. A natureza é algo fantástico. Ela nos presenteia todos os dias com múltiplas cores. E às vezes a gente passa batido, nem olha, nem percebe. Né? Então vamos ver se de alguma forma a gente não pode também colaborar. No nosso trabalho, seja ele remunerado ou voluntário, como está o nosso relacionamento com todos os quais convivemos? Será que podemos melhorar um pouquinho mais o nosso jeito de olhar, de ouvir, de falar, outra forma de ver a todos? Será que podemos melhorar isso? Com certeza, não é? Podemos já ter mais bondade em nossos pensamentos, em nosso olhar, em nossas palavras, em nossas atitudes. Pense nisso. Não é? Que Jesus nos abençoe e abençoe toda a nossa família. Muita paz.